Você já reparou como a casa que a gente vive acaba revelando o que está dentro da gente? Ela acaba se tornando o nosso reflexo? Eu sou Denise, fica aqui comigo para a gente falar um pouquinho da nossa casa. Hoje eu resolvi fazer uma reforma pequena aqui no teto desse banheiro e eu acredito que ele seja um bom exemplo para a gente falar da comparação entre você e a sua casa. Aqui você pode observar que ele está com um monte de mancha, está descascando, está com o reboco caindo. De repente você fala para mim assim: ai, Denise, mas isso é só um problema de obra. Mas e se eu te disser que ele também é um reflexo do que acontece dentro da nossa mente e do nosso coração? Então eu resolvi restaurar o reboco e dar só uma pintura no teto mesmo. Mas enquanto isso, eu quero te contar como cada detalhe dessa transformação, ela pode representar uma renovação da nossa vida interior. Você pode pegar a sua casa mesmo como exemplo. Repara aí que se você não cuida da tua casa, com o passar do tempo, vai acontecendo algumas fissuras na parede. Se você demorar muito para pintar, ou alguns anos para retocar a pintura, ela vai ficando sem brilho, vai perdendo a cor, vai acontecendo descascados nas paredes. E o que a gente não entende, não percebe, é que muitas vezes isso está acontecendo com você também. Está acontecendo na sua vida. Vai aparecendo marcas e sinais que você vai tentando esconder. Eu vou te dar exemplos. As fissuras das paredes, elas vão acontecendo aos poucos. Não são graves. Muitas vezes, em algumas casas, é até normal isso. Só que se você não consertar aquela fissura, não tiver ciência da onde e por que ela está acontecendo, com o passar do tempo ela vai se tornando uma rachadura. A rachadura é uma coisa mais agressiva. O tratamento da rachadura é diferenciado do tratamento da fissura. De repente, isso está acontecendo com você, isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com nós. E muitas vezes você nem percebe, muitas vezes a gente deixa isso passar batido. Hoje você guarda um sentimento de tristeza. Amanhã você guarda um sentimento de rancor. Isso são as fissuras. E você nem percebe e aquilo vai ficando guardado dentro de você. Você vai escondendo aqueles sentimentos, você vai escondendo aquelas marcas, aqueles sinais. E com o passar do tempo, você começa a guardar esse tipo de sentimento, a falta de perdão, tristeza, o rancor, que são as fissuras, eles todos juntos acabam se tornando uma rachadura e que você nem percebe que foi guardando aos poucos e que hoje está te causando um mal maior. E é por isso que eu acho muito interessante a gente comparar a nossa casa, ou você comparar a sua casa com você. O que está acontecendo dentro da tua casa e que está acontecendo com você, quais são as marcas, quais são os sinais que estão aparecendo na sua vida que você ainda não percebeu. Um bom exemplo aqui é que se eu quiser passar um novo grafiato aqui no teto, primeiro eu vou ter que remover esse reboco antigo, esse grafiato velho que já está ali caindo, soltando, para passar um novo grafiato. O que eu quero te dizer com isso? Antes de você construir qualquer coisa, antes de você construir algo novo, você primeiro precisa remover o que não está servindo mais. Você precisa tirar aquilo que não te serve mais. E trazendo isso para a nossa vida, se eu quiser ficar bem, sentir alegria, sentir prazer, eu primeiro preciso tirar o que está fazendo mal, tirar a tristeza, tirar o rancor, tirar a falta de perdão. Eu preciso remover esses sentimentos para construir algo novo dentro de mim, para construir um eu novo. Muitas vezes você precisa desapegar do teu passado, se desprender, se desapegar das mágoas, das tristezas, do rancor. Você precisa se desapegar de tudo isso, se desprender de tudo isso, para você entender que toda restauração ela começa com uma nova base. Porque se não tiver um fundamento firme, uma base firme, nem a parede e nem a sua vida vai resistir. Porque se você não tratar aquilo que está incomodando, aquilo que não está bom, nem a parede e nem a sua vida vai resistir. E é nessa hora que tudo precisa ser bem cuidado,
que tudo precisa ser tratado, para que fique firme e seguro, para que toda a fragilidade, toda a incerteza, toda a insegurança seja cuidada, tratada, para que assim também você se torne firme e segura. E é depois desse processo que a superfície ela vai se tornar pronta para receber o novo. Assim como você, que tem que passar pelo processo de se olhar, de se perdoar, de se desapegar, de se permitir, de se amar, porque dessa forma também é que você vai receber o novo. Pode até doer nessa hora, mas é quando você está preparada para essa transformação. Igual aqui, ó, nessa primeira demão de tinta. Na primeira demão não está perfeito. Ainda vai aparecer as manchas, ainda vão ficar alguns sinais daquilo que ainda tinha por baixo, mas você já vai perceber a diferença que essa renovação trouxe. Eu quero falar aqui com vocês também um salmo das Escrituras Sagradas, que é o Salmo 38, 6. Ali ele fala de um sentimento que Davi estava tendo, o próprio Davi, que diz o que ele estava sentindo. Sentia o corpo curvado, abatido, triste, que o seu corpo ardia e que não havia parte sã na sua carne. Ele estava se sentindo aflito e muito quebrantado, que ele gemia por conta do desassossego do seu coração. Ele também refere se colocar na presença do Senhor, que ele colocava ali todos os seus desejos, toda a sua ansiedade, tudo aquilo que estava oculto dentro dele, ele estava colocando na presença do Senhor. Davi, ele era um homem que não era perfeito, ele era um ser humano, ele cometia muitos pecados como qualquer homem, só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Porque uma das suas principais características era que ele conhecia o caminho do arrependimento, ele conhecia o caminho do retorno à comunhão plena com o Senhor. E é muitas vezes isso que nós precisamos fazer para ser transformados, para ser consertados, para ser restaurados. É nos derramar na presença do Senhor. Porque mesmo que dentro da gente haja bagunça, medo, confusão, mesmo que haja todos esses sentimentos, se nós nos derramarmos na presença do Senhor, com certeza tudo isso é curado, é transformado. Muitas vezes a gente não para observar nossa casa interna, quanto ela grita por socorro. A gente só vai vivendo, vivendo e deixando as coisas acontecerem. Não para se analisar. A gente não para olhar nossa casa, muitas vezes, nossa casa interior, que precisa de ser consertada, de que precisa ser restaurada, arrumada as bagunças que se encontram ali. E quando a gente toma essa atitude de querer mudar, de querer se transformar, acontece como o teto desse banheiro, onde havia essas rachaduras, as manchas, o desgaste. Agora tem cor, tem beleza, tem vida. Existe um teto renovado. E a gente também pode ser assim, quando a gente decidir se cuidar. Mas esse cuidado ele precisa ser de dentro para fora. Essa obra ela pode até parecer simples para você, mas aqui é um lembrete. A verdadeira restauração ela vai começar no seu coração, na sua mente. O que você precisa é deixar que o Senhor edifique a sua casa. Se não for o Senhor edificar, você vai trabalhar em vão. Se você chegou até aqui, eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você. E se você gostou, já curte e compartilha, porque isso ajuda muito o canal.